Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A Cooperativa Agrícola de Assistência Técnica e Serviços movimenta a economia do município de Barreiros, no litoral sul de Pernambuco, há mais de 3 anos. Entre as atividades está a extração de mel de abelhas, produzido com alto padrão de qualidade e distribuído para outros estados do Nordeste. É daqui do Vale do Una, na cidade de Barreiros, litoral sul de Pernambuco e da Mata Atlântica, que os cooperados do Coates retiram o mel produzido pelas abelhas 2 vezes ao ano. Após a coleta, o mel é trazido aqui para a unidade de extração de produtos apícolas que pertence à cooperativa. A unidade possui um rigoroso controle de higienização. Os EPIs são obrigatórios para qualquer pessoa antes de acessar a unidade. Aqui, o mel passa por 7 processos que garantem a qualidade do produto. Após a chegada na recepção, ele é colocado na mesa desoperculadora. Depois desse manuseio lento, segue para a centrífuga. Passa por uma peneira, depois é colocado no decantador e, finalmente, vai para o envasamento e rotulagem. Essa unidade é a única de Pernambuco que possui o CIF, Selo de Inspeção Federal. Olha, a cooperativa tem se destacado aqui na Mata Sul com a produção de mel, de abelhas africanizadas, devido à região ser uma região muito propícia. A gente tem uma área aqui nossa de Restinga, de Manguezal, de Mata Atlântica. A gente tem desenvolvido mel com excelente qualidade, com sabores diferentes, com aroma diferente e principalmente mantendo a sustentabilidade. Todo o nosso mel, Jonas, produzido, segue todo o rigoroso padrão de boas práticas de produção, seja ele no apiário, seja ele na unidade de processamento. A gente tem inspeção federal. E inspeção federal, você sabe como é que é. A gente precisa seguir todas as normas, todas as questões burocráticas para que a gente possa colocar o nosso mel de qualidade no mercado. Como é que uma pessoa pode saber se um mel ele tem qualidade, ele é um mel verdadeiro ou não, é falsificado? Tem como saber ou não? Como é que a gente sabe que um mel é de qualidade? Mandando para o laboratório, fazendo as análises necessárias, para que a gente possa saber se esse mel foi contaminado ou tem contaminantes. Então, precisa seguir todos esses padrões de análise que a gente tem hoje aqui no Piauí, pela Embrapa. A gente manda para outros órgãos em São Paulo para que a gente possa ter a qualidade desse produto que está levando até o consumidor final. Além do mel que sai envasado em embalagens diversas e tamanhos variados, a unidade também produz própolis. Para garantir a qualidade do produto processado aqui, é preciso, antes de tudo, cuidar das abelhas. Por isso, a presença de um zootecnista é fundamental. É norma, é exigência que todo estabelecimento de origem de produto animal ele tenha um responsável técnico, que pode ser ou um médico veterinário ou um zootecnista, para que o produto, aqui no caso o nosso mel e o extrato de própolis, ele chegue ao nosso cliente final de forma que ele não tenha problema nenhum, A gente garante aqui também todo o bem-estar animal. 1 tonelada de mel a cada mês. Esse é o volume processado aqui na unidade de Barreiros, que distribui para vários estados do Nordeste, além de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Olha, Jonathan, o nosso mel hoje ele atinge mercado a nível do Brasil, eu posso dizer. A gente já está comercializando aqui no Nordeste, nos principais redes atacadistas aqui do Nordeste nós já estamos comercializando e a gente vai colocar esse mel para o mundo. É isso que a gente quer, nós vamos levar esse mel para o mundo, que é um mel de qualidade. A gente tem mel da Mata Atlântica, mel da Caatinga e mel de Manguezal, que é o nosso grande produto maravilhoso aqui da região. A mandioca alcançou o maior preço desde fevereiro. Confira agora os motivos. Os preços da mandioca permaneceram firmes na última semana, segundo o CPEA. A média atingiu o maior valor nominal desde fevereiro. Os pesquisadores explicam que, embora as chuvas tenham favorecido o retorno dos trabalhos de campo em todas as regiões produtoras, a oferta segue limitada. Muitos produtores reduziram as entregas por causa da baixa rentabilidade das raízes de primeiro ciclo, que apresentam menor produtividade e teor de amido. Entre 20 e 24 de outubro, a média nominal a prazo da tonelada de mandioca posta fecularia foi de R$ 569,98. O valor representa leve alta de 0,1% em relação à semana anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve queda real de 13,6%. A demanda por farelo de soja impulsionou os negócios aqui no Brasil.
A demanda global por farelo de soja aumentou na última semana e impulsionou os preços futuros na Bolsa de Chicago. Segundo o CPEA, a valorização internacional estimulou as negociações do derivado no Brasil. O movimento atraiu compradores, inclusive aqueles com estoques maiores, interessados em firmar novos contratos que envolvem prazos médios e longos de entrega. Enquanto isso, o mercado de soja em grão manteve baixa liquidez. Os produtores focaram nas atividades de campo e continuaram atentos à falta de água em regiões do Sudeste e do Centro-Oeste. Mesmo com as chuvas das últimas semanas que favoreceram o avanço dos trabalhos, produtores relatam que o solo ainda precisa de mais umidade para garantir boas condições de plantio. As cotações do milho seguem em alta, segundo o levantamento do CPEA, mas o ritmo de valorização perdeu força nas últimas semanas. A retração de produtores mantém a oferta controlada, já que muitos estão focados nas atividades de campo e atentos às exportações. Por outro lado, a demanda mais fraca tem limitado os aumentos de preços. Muitos compradores negociam apenas quando há necessidade imediata e utilizam estoques ou lotes adquiridos antecipadamente. No campo, o clima tem favorecido os trabalhos da safra de verão. O retorno das chuvas beneficia as regiões produtoras do sul e deve garantir boas condições de plantio. Para 2026, a expectativa é que o clima permita a semeadura da segunda safra no Centro-Oeste dentro do período ideal. Com isso, o CPEA projeta uma boa produção nacional de milho na próxima temporada. A liquidez do mercado interno de feijão segue reduzida e os preços continuam em queda. Os pesquisadores do CPEA apontam que o baixo interesse de compra pressiona especialmente o feijão carioca. Os compradores evitam lotes com impurezas, matérias estranhas e umidade elevada, mesmo quando os grãos apresentam boa coloração. Já os produtores com feijão classificado como extra preferem manter os volumes armazenados, aguardando melhores cotações. No caso do feijão preto, a ampla oferta de estoques nas indústrias mantém os valores em baixa. Do lado dos produtores, muitos limitam as vendas neste período de entre-safra, negociando apenas por necessidade financeira ou para liberar espaço nos armazéns. No campo, dados da Conab indicam que até 18 de outubro, a semeadura da primeira safra brasileira de feijão atingia 22,6% da área prevista. Quase 15% das lavouras estavam em situação de emergência. Outras 64,8% seguiam em desenvolvimento vegetativo, 7,6% em floração, 7,1% em enchimento de grãos e 5,9% em maturação. Nas lavouras de banana é tempo de expectativa com a chegada das chuvas. Os cachos ganham peso, o sabor se intensifica e o trabalho dobra. Em Uberlândia, Minas Gerais, a produção familiar mostra a força de quem vive da fruta mais presente na mesa dos brasileiros. A banana, fruta mais consumida pelos brasileiros, é cultivada em todos os estados. Popular, acessível e sempre pedida. Ela move o mercado. Nas bancas, é certeza. Se tem banana, tem venda. A gente está colhendo em média de umas 200 caixas por colheita. Vende tudo, não sobra nenhuma. 2 vezes por semana, a Juliana traz aquilo que produz para vender na Ceasa. Entre as variedades, a banana prata é a preferida, liderando as vendas em todo o país. Logo em seguida vem a banana nanica, que também tem grande aceitação pelo sabor mais doce. Mas até estar pronta para o consumo, lá se vão meses de produção. Aqui encontramos o marido de Juliana, o Adriano, com a mão na massa, ajudando na colheita que é feita 2 vezes na semana. A família investe no cultivo de banana nanica. Esta lavoura está com 2 anos. E recentemente começou também o plantio da prata. Virou o sustento da família? Sim, virou o sustento da família. Que sustenta a família do meu pai, né? A minha e da minha esposa, né? E sim, graças a Deus a gente alimenta um pouco de gente, né? A bananeira tem um ciclo muito particular. Cada planta produz apenas um cacho na vida toda. Depois da colheita, a parte mais antiga é retirada
mas deixa ao redor os brotos ou as filhas, que vão se desenvolvendo enquanto a planta mãe ainda está viva. Assim, logo que o cacho é retirado, uma dessas filhas assume o lugar, dando a continuidade da lavoura. É por isso que a bananeira se multiplica sozinha, renovando-se a cada safra. O meu avô, ele tinha um bananal lá que ele tinha mais de 30 anos, que ele veio assim conservando ele. Conforme você vai conservando o seu bananal, ele vai indo. É 20, 25 anos. Aqui na nossa região tem casos até de 25 anos. Qual que é o maior desafio de produzir bananas? Do dia a dia, o maior desafio, clima. Tem dia que o clima tá seco, tem dia que o clima tá frio, muito chuvoso, mas a banana gosta de chuva, né? Gosta de água. O maior desafio é esse. Como driblar? Molhando, né? Na seca, praticamente molhando. Agora, no inverno, a gente não tem como fazer nada, né? Se vier uma geada, graças a Deus aqui nunca caiu geada. Esse é o maior desafio nosso. A colheita da banana não é feita quando ela está madura na planta, mas sim antes do amadurecimento total, para que o fruto tenha tempo de chegar ao consumidor em boa qualidade. Para dar conta da demanda pela fruta, que é a queridinha dos brasileiros, o país tem uma vasta produção, cerca de 465 mil hectares. Cada pessoa consome, em média, 25 quilos de banana por ano, o que equivale a um cacho desse aqui inteiro. Ao sair do pé, as bananas são levadas para galpões de classificação. Os cachos viram pencas, que são banhadas em uma solução para retirada da nódoa. Depois a produção é armazenada em câmaras frias, até ficar assim, pronta para o consumo. Eu fico muito satisfeito de ver chegar no cliente e falar assim, nossa, que bom que chegou essa banana docinha. Eu fico satisfeito. É uma alegria muito imensa para a gente. É hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil nesta terça-feira. Veja a previsão. Nesta terça, a atuação de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera, a presença de umidade e o deslocamento da frente fria mantém o tempo instável em boa parte da região sul e sudeste do país. As chuvas se intensificam entre o fim da manhã e a tarde, com risco de temporais em algumas áreas. No centro-oeste, o fluxo de umidade também favorece pancadas de chuva e trovoadas, enquanto o nordeste segue sob influência da umidade marítima na faixa litorânea. E no norte, as instabilidades continuam, com pancadas fortes e isoladas em alguns estados. No sul do Brasil, o dia começa com céu encoberto e presença de nuvens carregadas, em grande parte do estado gaúcho, Santa Catarina e Paraná. E a nebulosidade aumenta. Já em áreas mais ao sul e na campanha gaúcha, o tempo fica mais aberto. Céu mais nublado também em São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas. Enquanto no norte mineiro e no interior paulista, o sol aparece entre nuvens. No centro-oeste, há aumento de nuvens em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul de Goiás. Enquanto nas demais áreas, o dia segue mais aberto, com predomínio de sol. No nordeste, o céu permanece mais encoberto na faixa leste. E no norte, tempo mais nublado em grande parte do Amazonas, Acre, Rondônia e sudoeste do Pará. Nas demais áreas da região e do interior nordestino, o tempo segue mais aberto. No sul, o tempo continua instável em boa parte da região. E as pancadas de chuva ocorrem desde a manhã e devem ganhar força à tarde, com risco de temporais e volumes elevados em algumas áreas. Na região sudeste, o deslocamento da frente fria e o cavado em níveis médios da atmosfera reforçam as instabilidades sobre São Paulo, Rio e sul de Minas. A chuva começa ainda cedo e se espalha ao longo do dia, com pancadas fortes e risco de temporais localizados, principalmente na Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro. No Espírito Santo e nos vales mineiros, há chance de chuva isolada e de fraca a moderada intensidade. No centro-oeste, chance de chuva e temporais em Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Mato Grosso e no sul de Goiás. As pancadas ganham força à tarde, com raios e ventos fortes.
No Amazonas, Acre e Rondônia, há chance de temporais também nesta terça. Enquanto na região Nordeste, a circulação marítima mantém as chuvas na faixa litorânea, entre o sul da Bahia e o Rio Grande do Norte. As pancadas variam de moderada a forte intensidade, principalmente em Pernambuco e no litoral baiano. Rajadas de vento variam em boa parte do país e podem alcançar até os 70 km por hora, no Rio Grande do Sul, litoral norte do Rio e entre a faixa litorânea do Maranhão e Rio Grande do Norte. Em boa parte do interior do Nordeste, Tocantins, norte de Minas e Goiás, além do leste de Mato Grosso, o tempo seco predomina e a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20% nesta terça. Já em relação às temperaturas, máximas de 20 graus em Porto Alegre, 23 em São Paulo, 31 em Belo Horizonte e em Vitória, 29 em Salvador, 32 em Goiânia e 37 graus em Palmas. Os preços do arroz estão caindo abaixo dos custos de produção do cereal. Diante da crise, a Conab anunciou um novo pacote de medidas para buscar reequilibrar os valores de mercado, escoar o excedente e garantir a renda aos produtores. Serão destinados 300 milhões de reais para instrumentos acionados quando o preço de mercado de um produto agrícola fica abaixo do valor mínimo fixado pelo governo federal. O objetivo, claro, é movimentar até 630 mil toneladas do cereal. Mas qual será, de fato, o impacto dessa medida para o produtor, hein? Para saber mais, eu converso com o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul, o Denis Dias Nunes. Denis, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia, muito obrigado pelo espaço. Na realidade, nós estamos houve um montante de conjunturas negativas, né? Negativas quando eu me refiro ao mercado, né? Nesses tempos pós-safra 2025. E hoje nós estamos numa dificuldade muito grande de preços, com os estoques de passagem dos mais altos dos últimos anos. E, consequentemente, houve uma redução bastante grande de preços caindo abaixo do preço mínimo. Isso tudo se juntando ao mercado internacional, aí, que houve também uma produção boa e também Índia voltando às exportações. Consequentemente, o mercado internacional também houve uma depressão de preços e acumulou aqui com a nossa boa safra dentro do Mercosul. Pois é, inclusive a gente vai fazer um panorama grande, mas antes só para deixar todo mundo aqui no mesmo pé, porque muita gente que assiste ao Record News Rural, Denise, não é do campo não. Então vamos passar aqui para todo mundo a importância do Rio Grande do Sul para a produção do arroz brasileiro. Claro. Rio Grande do Sul, hoje produz em torno perto de 70% do arroz consumido no Brasil, sendo que as nossas áreas são 100% irrigadas, né? E isso faz com que a gente tenha uma das produtividades mais altas a nível mundial. Nós viemos trabalhando bastante com genética no Rio Grande do Sul, com qualidade, com tecnologias de última geração. Então, a gente está com uma produtividade bastante elevada, também se deve a isso a nossa irrigação eficiente aqui por inundação. Então, o Rio Grande do Sul, na realidade, é o celeiro, né, do arroz, onde fica estocado grande parte do arroz consumido no Brasil. Pois é, e um arroz de qualidade. Tanto é que quando existe a compra de arroz de outros países, ou seja, quando existe a importação de arroz, certamente o consumidor brasileiro percebe lá no prato a diferença de qualidade. Então, a gente precisa sempre enaltecer realmente esse trabalho que é feito da porteira para dentro. Agora, voltando a falar desse apoio do governo, de que forma ele realmente vem para ajudar o setor? Essa iniciativa é suficiente, Denise? Olha, ela precisa ser associada a outras medidas, né? Que também uma parte é responsabilidade do produtor. Essa medida do governo, a gente pretende aí escoar, nós devemos ficar, né, Kelly, só para esclarecer para os telespectadores, que a gente deve ficar com estoque de passagem em torno de 2 milhões e meio de toneladas. E a gente pretende, com essas medidas do Programa de Garantia de Preço Mínimo do governo, enxugar, escoar em torno de, retirar do mercado em torno de 600 mil toneladas.
Nós também temos que fazer a nossa parte, que é exportar sempre que possível e também reduzir áreas, né? Reduzir áreas de plantio para que a gente consiga ter uma produção menor na safra vindoura. Falando em redução de área, o que a gente pode esperar, então, do setor para a próxima safra? Porque se tem estoque de passagem, se a gente está com um preço muito baixo, é certo que vai existir uma redução de área plantada? Olha, com certeza a gente está trabalhando para isso, os produtores já estão entendendo que é necessário que haja essa redução de área. Eu acredito que até com a dificuldade que se tem hoje de crédito caro, nós possivelmente teremos também uma redução de produtividade. Mas é importante que haja redução de área, eu acho que a grande maioria dos produtores entendeu, né? E nós temos alternativas aqui de culturas onde a gente pode colocar nas áreas de arroz. Temos pecuária, temos soja, temos milho, para que a gente consiga até o sistema de irrigação fazer durante o verão culturas de sequeira irrigadas, né? Temos também facilidade de irrigar pastagens, né, para atender o nosso gado bovino, ou seja, ovino. Então a gente tem algumas alternativas e é o que a gente está preconizando aos nossos produtores de arroz, de que encontrem alternativas. É óbvio que cada um tem as suas particularidades na propriedade, mas que procurem alternativas para que a gente não tenha uma área tão grande de arroz como tivemos no ano passado. Até para deixar bem claro a dimensão aí do déficit, o preço ideal hoje da saca, para ser um preço justo, seria R$ 80. E a quanto a saca está sendo comercializada? Olha, hoje nós estamos com uma média no estado de R$ 57, R$ 58. Com certeza nós temos que trabalhar sim para esse preço se elevar, porque também, né, o Rio Grande do Sul também, como é muito importante na cultura do arroz, uma grande parte do Rio Grande do Sul, em torno de 200 municípios, dependem diretamente da atividade do arroz, né? Os municípios do interior. Então a gente precisa ter uma sustentabilidade para segurar a economia, não só o nosso negócio em particular, mas também a economia dos municípios, geração de emprego e renda nestes municípios, né? Com certeza. Bom, vamos pensar nas estratégias então. Esse apoio do governo, você explicou para a gente, Denise, que é importante, mas não resolve. Então, uma alternativa seria reduzir realmente a área de cultivo. Além disso, o que mais é necessário? Olha, como eu falei, né, é necessário a gente também ter um bom controle de custos. Aliás, falando agora, um bom controle de custos e também nós focarmos sempre que possível na exportação, né? Pois é, mas quando a gente fala em exportação, hoje, quais mercados seriam mais viáveis aqui para o Brasil, né? Como que a gente está trabalhando essa questão para conseguir mandar o nosso arroz também para outros países? Perfeito, obrigado pela pergunta, Kelly. Nós já estamos com a qualidade do nosso arroz, nós já temos, porque o nosso arroz longo fino, né, o grande consumo dele é na América, né? Nós até temos exportação para países na Europa, propriamente para a Ásia, mas o nosso grande consumo do longo fino, esse arroz que é produzido basicamente no Brasil, ele é no continente americano. Nós, brasileiros, somos o maior consumidor desse arroz e somos também o maior produtor desse arroz na América. Então, o nosso mercado interno é muito importante, mas a gente tem conquistado mercados, inclusive o próprio mercado americano, com a qualidade do nosso produto. Os americanos, com a questão do tarifaço, né, prejudicou muito a entrada de arroz beneficiado lá, mas eu acredito que agora, com um acerto aí entre os governos, nós vamos continuar trabalhando com os Estados Unidos. E no mercado de casca, né, que é o arroz do produtor direto para exportação, nós já temos conquistado mercados importantes, que nem o mercado mexicano, que é um mercado importante de arroz e é um país que produz pouco arroz. Nós temos entrado na Costa Rica, que é um mercado muito exigente nessa qualidade de arroz longo fino.
Nós temos conquistado o Peru, que é um grande consumidor e produz muito pouco, praticamente a metade do que consome. Todos esses mercados em excelência, o Brasil tem conseguido entrar, principalmente o Rio Grande do Sul, com a qualidade do seu arroz, né? Buscar diversificar mercados, a gente conseguir novos consumidores, novos clientes mundo afora, é uma garantia, obviamente, a mais para quem produz, né? Existem desafios na exportação, mas que certamente são muito superados quando existe sucesso aí na negociação. Denise, com relação à importação, vamos falar quando o Brasil compra realmente o arroz de outros países, de que forma o setor sente isso e quais países que são os nossos maiores concorrentes aí? Vamos citar, por exemplo, o Paraguai. O Paraguai, a área de arroz deles em cima do consumo brasileiro, né? E ele tem feito, como o Paraguai está próximo de Minas e São Paulo, onde essas indústrias beneficiadoras de arroz têm CMS zero, eles conseguem fazer um negócio direto ali com São Paulo e Minas, e tem concorrido muito com arroz brasileiro, principalmente com arroz gaúcho, que está mais ao sul, por questão de logística, né? E a gente tem tido, sim, esta grande influência do arroz paraguaio no mercado brasileiro, mas, devido aos acordos do Mercosul, nós não conseguimos restringir essa importação ou dificultar essa exportação. Sempre temos em conta de que eles têm algumas vantagens, né? O custo da produção brasileira sempre é maior do que os nossos vizinhos do Mercosul, mas nós temos países, principalmente os países do Mercosul, que consomem per capita muito pouco arroz e produzem basicamente para exportação, e o grande mercado que eles tentam atingir é o mercado brasileiro, né? Aí entra, além do Paraguai, hoje o Paraguai é o maior exportador para o Brasil, né? Mas também nós temos Uruguai e Argentina, que foram em outros momentos tão importantes como o Paraguai, mas que foram ficando para trás até porque conseguiram mercados internacionais aí que eles também têm feito negócio, né? Pois é, inclusive, há alguns dias, Denise, o CPEA lançou um levantamento sobre o que poderia ajudar também o setor. Então, por exemplo, a retirada temporária da taxa de cooperação e defesa do setor, a redução do ICMS poderia ser também, a questão da suspensão temporária da fiscalização da ANTT. E um outro ponto também seria que há uma irregularidade em relação à classificação e embalagem do arroz beneficiado. Tudo isso, se a gente lançar um olhar para ter uma revisão, de que forma você avalia? Olha, são medidas que são a nível federal, né, e medidas que são a nível estadual aqui no Rio Grande do Sul. A taxa de defesa da agricultura, nós estamos pleiteando não a retirada, a Federarroz defende sim uma subvenção, um retorno da taxa CRO que nós, produtores, pagamos na venda do nosso produto, que ela volte como uma subvenção, um auxílio aí para escoamento da produção, seja através da exportação, seja através de uma subvenção para escoamento para os países, para os estados do norte do Brasil. Então ela entraria assim, ou de repente uma subvenção, auxílio ao frete, mas nós não pleiteamos na Federarroz a isenção da taxa, sim uma subvenção, um retorno dessa taxa, nós auxiliando neste momento delicado. Quanto ao ICMS, a gente tem entrado pedido ao governo do estado e mostrando, né, a importância da competição, da importância da indústria beneficiadora de arroz do estado, e que a gente tem perdido eficiência, concorrência para os outros estados do Brasil, né? Então seria importante que a gente tivesse uma taxa de CMS mais compatível para que a gente fosse mais competitivo no estado do Rio Grande do Sul. Falasse também na questão do frete, né? Nessa nova legislação sobre o frete. Isso é uma lei federal que a gente pede porque nos onerou, nós pedimos aí um tempo, né, para estudar melhor isso, porque está onerando não só, acho que o setor da horticultura, mas alguns outros setores também.
as embalagens, está havendo muita pirataria, está havendo muito desrespeito com os consumidores, né? Até desrespeito com os concorrentes, desrespeito também com os produtores, né? De que tipificações de arroz, né? Isso quando eu falo tipificações, para quem não entende, a quantidade de grãos inteiros que vem na embalagem, né? Ela tem uma tipificação, tanto por cento de grão inteiro, tanto por cento de quebrado. Isso está usando... eles estão praticamente alterando, né, essa questão, não estão respeitando a tipificação, com isso faz que façam o produto ficar mais barato, estão colocando mais quebrado do que é permitido na tipificação, né? O arroz tem aí tipo 1, tipo 2, tipo 3, então eles estão colocando mais quebrado do que é permitido na tipificação, vamos usar como exemplo o tipo 1, e com isso faz com que eles coloquem nas prateleiras os produto mais barato, faz com que isso deprecie ainda mais o nosso preço. Pois é, são desafios que a gente vai continuar acompanhando de perto e a gente espera de verdade, Denise, que tudo isso seja superado. A gente sabe da importância dos produtores de arroz aqui do nosso país, especialmente do Rio Grande do Sul. Um bom dia para você, estamos sempre de portas abertas. Obrigado ao Record News Rural, é uma satisfação poder me apresentar aqui, estamos disponíveis sempre que for necessário, viu, Kelly? Obrigado. Obrigada, um bom dia. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!